Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. E aconteceu ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava. E no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, abençoa os irmãos que têm ofertado na sua casa, ajuda eles a vencer, meu Pai. Cobre eles com teu sangue, prospera eles sobre a terra, repreende o devorador na vida de cada um deles agora. Também no nome de Jesus, que o Senhor nos dê ciência nessa palavra, através do seu espírito de sabedoria e inteligência, meu Pai. Que o Senhor, por amor do seu povo e da sua igreja, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre esses espíritos que muda o sentimento de uma pessoa, controla o sentimento das pessoas, né? Fazendo com que eles tomem ações diferenciadas. Como nós falamos ontem, Satanás, ele só aumenta a coisa. Pode haver momentos que ele joga a seta. Talvez a pessoa nunca fez nada daquilo, nunca pensou naquele mal, e o diabo joga uma seta nele e ele acaba fazendo mal. Mas da maioria das vezes, o diabo, ele só aumenta aquilo que a pessoa já tem. Está lá dentro, escondido, né, fraquinho. Então ele vem dar uma aumentada no negócio e leva a pessoa a ter um sentimento totalmente diferente. Os irmãos podem ver, até achei muito interessante isso aqui, porque se referindo a Saul, porque nós vamos ver as 2 operações nele, 2 operações em Saul. A primeira operação de Saul foi quando Saul, ele ia ser ungido a rei. E nele descer até Samuel, que era o profeta. Agora, o que os irmãos precisam entender, uma coisa: não era o objetivo, não era o querer de Deus que Saul fosse o rei de Israel. Não, isso não era querer de Deus. Era só a permissão de Deus. Deus permitiu que ele fosse o rei por causa que o povo estava insistindo e queria um rei. E a Bíblia mostra para nós que o próprio Deus falando, ele disse: na minha ira eu te dei um rei. Deus estava irado quando eles, estavam querendo um rei para ser igual às outras nações, e Deus queria que eles fossem diferentes, Aliás, não é que Deus queria, o povo dele é diferente, não é igual às outras nações. Então se observa que ali o Saul desceu, o povo escolheu ele porque ele era o mais alto, que estava no meio, uma pessoa, de boa aparência, sobressaído, e para um rei, para enfrentar uma guerra, alguma coisa assim, tinha que ser um cara mais alto, um cara mais forte, um cara mais vistoso, não é isso? Então todo o povo escolheu ele. Porém, a Bíblia fala que ele desce até Samuel, e quando chega lá, Samuel então profetiza para ele. Entenda, irmãos, esse mistério. Aquela profecia para Saul, não é que Deus estava confirmando o querer dele na vida de Saul. Não. Ele estava confirmando a permissão dele na vida de Saul. Não confunde uma coisa com a outra. Não era o querer de Deus. Entenderam? Porque muitas vezes as pessoas se confundem demais. Acham porque Deus aprova, e vem até uma profecia, ele acha: não, está vendo? É certo, isso aqui é certo. Isso aí não, opa, toma cuidado se ele está aprovando o querer ou aprovando a permissão.
A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, Deus foi e falou, o profeta Samuel falou com Saul. Saul, do jeito que ele estava, não tinha jeito dele, da profecia, cumprir na vida dele. Não tinha. Deus então teve que dar para ele um espírito, entende isso? Para que a profecia cumprisse na vida dele. Vamos conferir, onde está aí? 1 Samuel 10, a partir do 6. 1 Samuel 10, a partir do 6. Pode ler que achou. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Viram? Viram agora? Saul não tinha condição. Do jeito que ele estava, não tinha condição. Deus enviou o espírito dele e mudou o coração, mudou o sentimento, a maneira dele pensar, de agir. Porque quando muda o sentimento, muda tudo. Aí quando muda o sentimento de Saul, mudou para o bem. A profecia cumpriu. Toda a profecia ia cumprir na vida dele. Então Saul agora era um homem mudado. Mas ele era mudado por causa que o Espírito de Deus estava sobre ele. Entende isso? Ele não tinha se libertado daquele mal que ele tinha. Ele não tinha mudado tudo aquilo que ele era, aquela natureza dele, ele não mudou ela. Mas Deus mudou o sentimento dele naquele momento para cumprir a profecia. Né? Mudou o sentimento dele. Uma pergunta, esse mudar o coração, você acredita que é no sentido para reinar? Somente para reinar? Para conseguir reinar? Só para conseguir reinar. Você fala assim, porque, por exemplo, a pergunta, tá? Tipo assim, um exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa, eu tenho a minha natureza e tudo, mas assim, por exemplo, eu tenho algumas coisas que me limitam, por exemplo, a liderar uma equipe, um exemplo. Aí eu preciso liderar essa equipe. Aí vamos supor que fosse algo de Deus, aí Deus vai lá, muda meu coração para eu poder vencer certas limitações que eu tenho para liderar aquela equipe. Mas não necessariamente a minha natureza, o meu coração, minha natureza, a minha personalidade. De líder, eu falo. Justamente, isso aí. Né? Só que aí que está o problema. O que aconteceu com Saul? O Senhor mudou. O que ele fazia era porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. Veio sobre ele. Eu quero que vocês entendam bastante isso. Eu não sou um líder. Um exemplo, eu não sou um líder. Mas como a irmã, o exemplo que a irmã deu. Mas o Senhor quer que eu lidero. Como é que eu vou liderar se eu não sei? Mas o Senhor me dá o espírito de liderança. Eu vou liderar. Mas eu tenho que entender que eu só vou liderar enquanto esse espírito estiver em mim. Quando ele sair de mim, eu já não lidero mais, porque eu não tenho espírito, eu não tenho jeito de liderança, eu não tenho problema para isso. Entendeu? Então eu não tenho questão para isso. Então, mas eu estou liderando porque o Espírito de Deus está em mim. A hora que ele sai de mim, acabou. Acabou. A força de Sansão. Dê o microfone. É igual a força de Sansão. A irmã falou ali. É igual a força de Sansão. Ele tinha toda aquela força enquanto o Espírito de Deus estava nele. Quando o Espírito saía, ele era um homem comum, igual a todos os homens. Né? Então, entenderam? Mudou o coração de Saul. Naquele dia, Saul saiu dali. Tudo aconteceu do jeito que o profeta tinha falado. E Saul foi para a tenda. Quando ele chega na tenda dos profetas, ele profetizou. Ele profetizou. Mas agora entende o mistério. Eu quero que vocês entendam bastante isso. Quando ele profetizou lá,
Saul profetizou e a Bíblia fala para nós, o Espírito do Senhor estava nele. Estava nele, então ele profetizou, porque o Espírito do Senhor estava nele. Estava nele. Mudou todo o seu sentimento. A passagem que nós lemos já está falando de outra situação. Não é? Porque agora, esse Saul, quando ungiu Davi como rei no lugar de Saul, a unção de reinado, ela passou para Davi. Passou para Davi. Então o espírito que estava em Saul de Deus, saiu de Saul e foi para Davi. E como não existe dois reis, só existe um rei na nação, não tem dois reis lá. Então não tinha como o espírito ficar nos dois. Então ela saiu dele, passou para Davi. Quando o Espírito de Deus saiu dele e passou por Davi, a Bíblia mostra para nós que um espírito mau apoderou de Saul. Está vendo? É o versículo que a irmã falou aqui ontem. Né? Saindo o homem da presença de Deus, o espírito sai dele. Não é isso? Quando o Espírito do Senhor sai do homem, a Bíblia fala que aquele espírito que saiu dele a primeira vez, ele vai embora, acha mais 7 demônios e volta. E entra naquela pessoa, não é isso que a Bíblia fala? Então, o que aconteceu com Saul? Entrou o espírito. Quando o espírito do inimigo, Satanás, entrou em Saul, o que aconteceu? Ele mudou todo seu sentimento. Ele mudou. Se você observar Saul, enquanto o Espírito de Deus não tinha saído dele ainda, observa que ele era um homem até muito rigoroso e zeloso com as coisas de Deus. Ele não era pessoa frouxa, não. Ele era pessoa de coragem mesmo. Mas quando o Espírito de Deus saiu dele, ele já mudou de ideia. Já mudou de ideia. Ele passou o tempo todo já só querendo o reino. Correndo atrás do reino, querendo acabar com a raça do Davi de qualquer maneira. Pastor, não, é que eu queria só falar uma coisa que até falei com a Jo, que engraçado, que quando o Espírito do Senhor estava em Saul, quando Davi, né, através do Senhor, matou o gigante, não despertou nenhum sentimento em Saul. Mas quando o Espírito já saiu, quando as mulheres cantou, aí despertou. Já despertou nele. Está vendo? É o que eu estou falando com os irmãos. Mudou todo o sentimento dele. E a partir dali, que muda o sentimento de Saul, Saul começou a fazer certas coisas, né? Primeiramente, vocês observam que já Saul importava com status, queria que, já nem preocupava se Deus estava aprovando, se Deus não, ele importava que as pessoas falassem, como as pessoas falavam dele, né? Se a pessoa ia falar bem, se ia falar mal. Desobedecia a ordem de Deus para ouvir, porque as pessoas estavam falando. E aí o diabo apoderou. E na hora que apoderava dele, aquele Saul, né, que tinha Davi como um filho dele, ao contrário, agora ele é o contrário. Davi era o maior inimigo de Saul. Ele não via Davi mais como, não conseguia enxergar Davi como, né, um filho, não. Ele conseguia enxergar Davi como um inimigo mortal. Tinha que matar ele de qualquer maneira, porque o Espírito entrou nele. Entenderam? O Espírito entrou nele e mudou todo o sentimento. E aqui mais interessante é uma coisa, que esse Saul, na hora que o espírito mau entrou nele, ele ainda profetizou. Porém, não por Deus. Entende isso, irmão? Já não era o Espírito Santo que estava nele. Não era o Espírito de Deus que estava falando na boca dele. Agora era um outro Espírito. Mas ele profetizava. Ele profetizou também, só que não era o de Deus. Olha o versículo que nós lemos, onde está mesmo? Samuel 18:10. Dá uma lida para você ler de novo. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém,
tinha na mão a lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Viram? Ele profetizava. Ainda. A primeira vez profetizou pelo Espírito de Deus. Já dessa vez ele profetizava pelo Espírito do engano, que estava nele, que entrou nele. Aonde que a gente tem que tomar bastante cuidado. Mudou o quadro, irmão, mudou as questões. Não tem como. Como que o Espírito de Deus vai estar naquilo que está errado? Não existe Espírito de Deus ali. Entra Espírito de engano. E na hora que ele entrou, né, ele profetizou também no meio da casa. Profetizou para todo mundo, fez aquela coisa toda. Mas só que aquele espírito que estava profetizando na boca dele, ele era expulso quando Davi tocava a harpa. Ué, então por que aquelas profecias que saíam da boca de Saul, elas eram repreendidas na hora que Davi tocava a harpa? Porque na hora, não é questão de harpa não, irmão, não quer dizer que a harpa expulsa demônio de ninguém não. Mas o Espírito Santo estava em Davi. Então na hora que ele tocava o instrumento, é como diz, né? Teve uma vez que uma irmã até falou isso, sobre uma vez que ela... A irmã falou assim: nossa, irmão, eu achei engraçado. A irmã também aqui, né? A jovem Juliana falou isso aqui também. Outra irmã, muito tempo atrás, quando nós estávamos lá na sede, a irmã falava, quando tocava a guitarra, diz ela que saía tipo umas como é que fala? Umas luzes. E ela ia e investia na igreja, começava a explodir dentro da igreja. Quando tocava a guitarra, parecia que aquela unção tomava conta. Né? A irmã também sentiu isso, né? Aqui quando os irmãos estavam tocando, quando eu estava tocando, e ela sentiu a mesma coisa. Era Davi, a harpa de Davi, porque quando ela estava com o Espírito Santo, quando ele estava cheio do Espírito Santo, aquilo saía como fogo queimando aqueles demônios que estavam em Saul. Era só tocar, o diabo saía. Não era isso? Porém, aquele demônio, aquele espírito que estava na vida de Saul, mudou todo o sentimento de Saul. Só queria que vocês entendessem isso. Os dois sentimentos. Um sentimento quando tinha Deus e um sentimento quando Deus já tinha saído e havia um espírito do engano. Olha você vê, os sentimentos são diferentes e dominados por espíritos. Não é isso? Mas agora, nós queremos só um outro ponto muito mais chave, importante também, até nós chegar num outro espírito terrível. A Bíblia fala que quando aquele Acabe ia descer para a guerra com Josafá, a Bíblia fala que um espírito do engano, ele desceu nos profetas de Acabe, né? E Acabe, e eles profetizavam para Acabe, para que Acabe subisse à guerra. E eles diziam dessa forma: e você vai vencer. Com certeza você vai vencer. E sobre isso que nós vamos falar um pouquinho também, porque aquele espírito não era simplesmente uma questão de engano. Não. Além do engano, aquele espírito mudava o sentimento deles. O sentimento de Acabe. Até o Josafá, que ele sabia que aquilo não era de Deus, mas ele também deixou-se levar. Porque aquele espírito mudava o sentimento deles, como diz assim, tornando eles umas pessoas poderosas, uma pessoa com a fé inabalável, uma pessoa que vai fazer o mundo virar de cabeça para baixo. Aquele espírito causou isso neles. Mudou todo o sentimento, que é justamente o espírito que nós vemos nos últimos dias. Mas dá uma lida lá, vamos lá. É onde? 1 Reis 22:19. Olha para vocês verem. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade?
E um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Viram aqui? Viram aqui? Mas volta um pouquinho aí. Volta quando Josafá desconfia dos profetas. Vai lá. No começo aí, né? 7. 1 Reis 22:7. Pode ler. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Volta Senhor? mais então, um pouquinho mais atrás. Aí, pode ler. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: irei à peleja contra Ramate de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Esse é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Viram aqui? Nós já conhecemos essa passagem, né? Mas vocês observaram que na hora que o Acabe falou: ó, eu tenho 400 profetas, estou chamar todos eles aqui e vou perguntar. Ele já tinha chamado Josafá para entrar naquela guerra, para ajudar ele naquela guerra. Então, Josafá foi. E para provar para Josafá que realmente ele estava buscando as coisas de Deus, porque Josafá era um homem de Deus. Deus estava prosperando Josafá de uma maneira sobrenatural. E ele era homem de Deus, era homem temente a Deus. Mas o rei de Israel, Acabe, chamou ele para ajudar ele na guerra, então assim, eu vou lá ajudar. É meus irmãos, né, nossos irmãos, ele também é Israel, né? Nós somos Judá, mas eles são Israel, é nossos irmãos também, vamos lá lutar. Só que quando ele chega lá, o Acabe queria impressionar Josafá. Não, aqui também nós fazemos tudo na presença de Deus. Estou aqui buscando a orientação de Deus. Deixa eu chamar os profetas. Chamou 400 profetas. E aí perguntou: e aí, gente? Como é que vai ser? Nós vamos nessa guerra ou não vamos? Perto do Josafá. Os 400 profetas assim: pode ir, porque Deus é contigo. Josafá, quando ouviu aquela palavra, ele falou assim: que é isso? Não tem um profeta de Deus aqui, não? Ele queria dizer que esses 400 aí não é de Deus, não. Mas ele estava falando coisa boa. Pode ir, Deus é contigo. Entenderam? Ele disse: não tem um profeta de Deus aqui, não? Ah, nós tem um aí. Tem um profeta aí, mas eu não chamo ele, não, porque ele só fala coisa ruim de nós. Ele nunca faz uma coisa boa, fala coisa boa de mim, só fala coisa ruim. Ah, então, mas chama ele, eu quero ouvir ele. Chamaram Micaías. Quando Micaías chegou, ele entregou aquela profecia. Não, você pode ir que você vai morrer lá. Ah, mas por que isso? Ah, porque o Senhor me mostrou em visão. Eu estava vindo no caminho, Deus já me mostrou. Ele me mostrou o espírito que está falando na boca dos seus profetas. Esse espírito que está falando na boca dos seus profetas é um espírito de engano. E era 400. É um espírito de engano. E o Senhor permitiu esse espírito de engano para que você vá e morre lá em cima. Deus permitiu isso. Porque já tem uma profecia que você vai morrer lá em cima. Então o Acabe pegou o Micaías, jogou ele na prisão, não é isso? O homem de Deus, e eles subiram. Mas é isso, irmãos, que eu quero falar. E os irmãos sabem, chegou lá na guerra, o Acabe morreu. Morreu naquela guerra, como o profeta de Deus falou. E o Josafá, que era um homem de Deus, teve que correr bastante, porque senão ele ia morrer lá também.
Mas Deus usou de misericórdia e não deixou ele morrer. Mas ele quase que ele ia morrer lá naquela guerra também, se Deus não tivesse usado de misericórdia com ele. E o Senhor repreendeu Josafá muito forte. Por que você foi ajudar o inimigo de Deus? Né? Deus não deixou de graça, não. Mas o que eu quero entender é isso aqui. Aquele espírito que deu, que deixou, que fez com que eles acreditassem, que fez com que eles criassem um sentimento no coração para descer numa guerra e com o pensamento de vencer, que eles iam vencer, mesmo sabendo que aquilo não era de Deus, é esse sentimento que nós queremos falar também. Está entendendo? Porque esse espírito que nós estamos vendo nos últimos dias, que está por aí, é aquelas revelações, profecias, até ensinamentos bíblicos fora da palavra de Deus, e coloca na pessoa um sentimento como se ele vai vencer, como ele vai vencer todo errado, como ele vai vencer o inimigo todo errado, todo fora da palavra. Esse sentimento é o que nós mais estamos vendo nos últimos dias, e a pessoa não sabe que é um espírito de engano que está na vida dele, que está incentivando ele para fazer aquelas coisas, e eles não estão sabendo, não é isso? Mudando todo o seu sentimento, e por aí a gente começa a observar, quando eles criam esse sentimento, aí você começa a ver que começa a mudar tudo na vida deles, o sentimento. A irmã quer falar? Rapidinho? Deixa a irmã falar ali. Não. Igual você está falando assim, igual os mesmos sentimentos que foi criado nos 10 espias, né? Que mesmo Moisés falou com eles para não subir, eles criaram o sentimento que eles iam vencer, justamente, que Deus ia ganhar com eles, né? Verdade, justamente. Entenderam? No meio dos 10 espias. Agora observe, irmãos, isso aqui que é importante. Se tem esse espírito que muda os nossos sentimentos dessa forma, a ponto de nós, quer dizer, isso aí nas coisas de Deus, não é isso? Nas coisas de Deus. Você não tem visto por aí que tem umas pessoas que parece que estão acima da palavra? Eles estão acima da palavra de Deus, eles estão acima do Espírito de Deus, e eles estão até acima de Deus. Até acima de Deus. Aí eles começam a cantar hinos, começam a dar mensagens, e todas essas mensagens as pessoas não começam a pensar assim, meu Deus, por que eu estou indo na igreja, estou orando, estou buscando, e estou sempre na soberba? Você nunca prestou atenção no hino que você está ouvindo? Não entendeu a mensagem que você está ouvindo? Ela está criando isso em você. Esse espírito que estava neles, que fazia com que eles quisessem, como de sentir um super crente, todo fora da palavra, é o que está aí hoje, mudando todo o sentimento da pessoa, não é isso? Tinha uma irmã que cantava o hino, tinha uma pessoa que cantava o hino aí, eu até esqueci o hino fala assim, olha o que o hino fala, eu só sei desse pedacinho, mas se o Senhor não abrir o mar, nós vamos passar por cima. Ué, como você vai passar por cima do mar que o Senhor não abriu? Quer dizer que você é maior do que Deus. Se Ele não fazer, você faz. Agora pensa, isso gera uma fé, não gera? E que fé que está gerando no crente? Que ele é maior do que Deus. Se Deus não abrir, ele passa por cima do mesmo jeito. Ele passa por cima. Não é isso? Você ouve o hino. Porque agora você está sofrendo, todo mundo te despreza. Mas você, naquele dia, vai te colocar você lá em cima. E você lá em cima e todo mundo te olhando, você lá embaixo. Porque agora você venceu. Eles vão dizer, nossa, como que ele é um vencedor. O que está causando em você? Não é isso? O que está causando em nós? Está ensinando nós a humilhar? Ou está querendo nós ser um soberbo que nós vamos... Aí quando você chega lá em cima, está vendo? Aí você não me ajudou? Eu subi? Agora eu subi, você está aí. Ó. Justa,
Justamente, não é? E por que Davi foi considerado um grande homem de Deus? Não era justamente por isso? Davi, ele venceu todos aqueles que lutou contra ele, os seus inimigos. Davi venceu, não foi? Mas Davi, ele sabia respeitar o inimigo dele. Ele não era ninguém que ia com covardia para cima do inimigo, não. Ele respeitava o seu inimigo, vencia o seu inimigo legalmente. Né? Era assim, era Davi. E os homens de Deus. Agora você começa a criar vai entrando no espírito. Aí, quando entra esse espírito que você é maior do que Deus, que você é maior do que a palavra de Deus, o que acontece? Você chega na igreja, aí o irmão está lá falando, irmãos, nós temos que consertar nossa vida, irmão. Consertar minha vida por quê? Eu não vou consertar minha vida, não? Uai. Irmão, você precisa orar, irmão, para Deus. Por que você acha que eu não oro, não? Estou orando, ué. Eu oro melhor do que você. Não é o que a pessoa está fazendo hoje? Ô irmão, isso aqui é pecado, irmão. Estou saindo dessa igreja. Eu estou indo para outra. E ele não está sabendo por que está agindo desse jeito. Ele não sabe por que ele age dessa forma. Estou saindo. Né? Já estou largando. Mas o irmão, só falei com o irmão precisava consertar, irmão. Quando é aqueles mais frouxos, né? Não, irmão, falei bem assim não, irmão. Só falei assim, irmão, mas tá bem, tudo bem, não. Vai embora, não é assim? Mas por que ele está agindo assim? Por que a maioria está agindo dessa forma? Pensa um pouquinho, irmão. Não tem um espírito atrás disso, não? Não tem um espírito nisso, não? Porque você vê que quando o homem ouvia a mensagem verdadeira, ele era tão... O que Jesus falou? Ele era humilde. Quantas coisas que você tomava ali, você só abaixava a cabeça, tá verdade, e foi embora, não é? E foi tão, assim, engraçado que mesmo Micaías tendo tido essa visão, mesmo ele contando a visão para eles, o Josafá, eu acredito que ele acreditou, só que ele já tinha dado a palavra dele, né, que ele ia ajudar, ele subiu, mas ele sabia que Micaías era o profeta do Senhor, tanto é que quando o rei, eu falei que ele só profetiza de mim, é coisa ruim, aí ele falou, não fale o rei assim, né, ele falou desse jeito com Acabe, ele repreendeu o Acabe. Então, mas você observa que mesmo o Micaías falando, o outro profeta foi lá e bateu nele, né? Bateu nele. Onde que passou o Espírito de Deus de mim para falar com você? E mesmo assim, eles não deram ouvido, eles subiram do mesmo jeito achando que ia vencer. Achou que ia vencer. Porque, na verdade, aquele Espírito veio para enganar. Justamente. E ele ia ter sucesso porque Deus tinha determinado, né? Nesse caso, Deus tinha determinado. Então, mesmo o profeta falando, falando que viu o Espírito se apresentando, que o Espírito falou que ele ia ser um espírito de mentira na boca de todos os profetas, entendeu? E que, né, Deus falou que induzia ele a cair. Eles ouviram tudo isso, mas mesmo assim, nada disso mudou o pensamento deles. Mudou. Como que o diabo faz mesmo, né? Justamente, não mudou. E criou neles um sentimento de super homens, super servos, super crente. Entenderam? Que vence, meu Deus. Muitas vezes nós entendemos, irmãos. Você vê que quando você está na palavra, quando nós estamos na palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor, o Espírito de Deus está em nós, é claro, nós temos fé, né? Nós não quer dizer, não temos medo do inimigo, mas nós não se sentimos super crente, não. Não, nós não sentimos super crente, não. Aliás, nós sempre nos sentimos dependente de Deus. Dependente. Nós sempre sentimos assim. Mas o que está gerando hoje é o contrário, está virando super crente. E o pior é que a gente está vendo o super crente caindo um atrás do outro. Tombando um atrás do outro. Né? Começou aquele super crente, tombou, e cada um caindo mais feio do que o outro. Fora aqueles que já caiu e não conseguiu sair, mas está tudo caído.
Porque não existe, é um espírito estranho, irmãos, gerando outro sentimento, e é o que nós estamos falando, e esse sentimento faz aquele crente tomar certas atitudes, porque o sentimento muda o homem, faz você tomar certas atitudes, como eu disse, cabulosas, né? Penso em nome de Deus, atitudes cabulosas em nome de Deus, e não funciona, né? Não funciona, parece de Deus, mas não é, é um espírito de engano, não é isso? Nós vemos que até o versículo que o cooperador falou, que quando os discípulos, Jesus deu poder para eles, não foi? Para expulsar demônio, curar os enfermos, e logo os discípulos tiveram aquela autoridade de Deus, e a Bíblia mostra para nós que logo naquela hora ali, eles desceram para pregar em Samaria, e eles não quiseram ouvir a palavra de Deus. O que os discípulos falaram com Jesus? Jesus, só quer que nós manda descer fogo do céu e queimar esse povo tudo? Jesus falou assim, eu não vim destruir as almas não, eu vim salvar elas. Onde vocês arrumaram esse negócio? De onde descer? Ele falou assim, que espírito sois vós? O Senhor ainda perguntou, que espírito sois vós? Eu não vim destruir as almas não, eu vim salvar. Mas ele já queria mandar fogo naquele povo tudo. Aquele povo tudo. Não é um sentimento que a gente vê por aí? Você já viu o sentimento que existe por aí? Não existe esse sentimento que existe por aí? Não. Eu falei com o irmão, não quis me ouvir não? Você vai ver, Deus vai te quebrar todo, né? É o defensor de Deus. Mas se eu já entreguei a mensagem, irmão, Deus falou que você vai, você não passa lá não, que o carro vai furar o pneu. Eu vou passar, então amém, irmão, Deus falou, deixa eu ir embora, pode esperar, que já espera lá embaixo que o pneu vai furar, né? Não precisa nem correr. Eu vou passar, então, por que você vai passar? Você não quer não? Você vai ver, não vai quebrar o pneu não, vai quebrar seu carro todo, vai arrancar seu motor. Que é isso, irmão? Ô, Ney, eu acho ele só mandou nós falar que o pneu vai furar, ué. O resto deixa com ele. Sabe o que eu acho que acontece? É que entre um orgulho do profeta. Um orgulho, porque naquele momento ele não está pensando em Deus. Tudo bem, pode ser transmitido até um recado de Deus. Mas na hora que alguém rejeita, ele não pega aquilo como uma rejeição a Deus. Tudo bem, ele pode até entristecer por a pessoa não ouvir a voz de Deus, porque você é filho de Deus. Se está magoando seu pai, está te magoando. Né? Isso é fato. Mas se você também não está lixando porque as pessoas estão falando de Deus, você está complicado também. Né? Mas assim, parece que aí ele pega aquilo como algo pessoal contra ele. Aí mexe com o orgulho dele e ele se sente rejeitado como profeta. Aí ele quer executar tipo uma vingança. Entendeu? Ele não sabe separar as coisas. Aí ele acha que ele entregou uma profecia de Deus, mas aí agora ele quer usar a autoridade dele como profeta para falar aquilo, entendeu? Dele mesmo, que vai acontecer isso, acontecer aquilo outro, porque o orgulho dele ficou atingido. Aí entra uma espécie de soberba. Justamente. Né? Agora, se Deus, igual, por exemplo, Eliseu amaldiçoou lá no Antigo Testamento aqueles meninos que zombaram dele, mas aquilo lá foi por Deus. O próprio Deus permitiu. Entendeu? Você viu que aquilo e alguns outros aconteceram, mas foi por Deus. Entendeu? Aí veio aquela profecia e por quê? Porque as pessoas fizeram contra Deus e Deus logo já mandou a palavra. Mas você vê muita coisa que é da pessoa mesmo. Da própria pessoa. Mas agora, que espírito é esse? Eu estou querendo dizer, irmão, que esses espíritos mudam o sentimento, só para nós entender. Porque esses mesmos profetas que não prestam atenção nesse espírito, eles têm um ato soberbo diante de Deus, criam a soberba neles, o tempo todo. O tempo todo, eles têm uma soberba neles. Eles têm uma dificuldade muito grande de chegar numa igreja, sentar no banco. Eles têm que estar só na frente. Eles não sabem chegar. Ai, meu Deus, nós chegamos na igreja, tem 20 irmãos aqui, os irmãos estão aí 10 anos. Aí o camarada chegou na igreja, já tem que dar o cargo para o irmão. E os 20 irmãos que estão aí sentados no banco esperando o cargo, como é que fica? Não, mas ele tem que passar na frente de todo mundo. Entendeu? Se Deus mandar passar ele na frente, vão passar ele, né? Mas se Deus não mandou passar ele na frente, Deus... E os outros? Entenderam? É o sentimento que vai criando, porque o sentimento, ele não é só uma questão de
uma coisinha só não, ele vai criando um monte de coisa. É soberba que a gente vê. Eu não tenho nada a ver com o homem, meu negócio é com Deus, né? Meu negócio é com Deus. E você pode ver que a maioria das pessoas que faz isso, você pode ver que ele tem uma soberba tão grande no coração, que muitas vezes ele não respeita homem, mas é assim, os homens que falam o contrário dele, porque todo mundo que fala do jeitinho dele, ele carrega na palma da mão. Grandeza. Justa. Resolver. Justamente. É um espírito que entra e vai mudando o sentimento da pessoa. Quando muda o seu sentimento, as suas ações mudam. Sua maneira de agir muda. Não é? Muda. E quando se trata de Deus, é o contrário. O que Jesus falou? Aprendei de mim que eu sou manso e humilde. De coração encontrareis descanso. Agora não confunde que Jesus era manso e humilde, mas não confunde gente manso e humilde com gente bobo. Jesus nunca foi bobo. Ele era manso e humilde, mas naquilo que revestia a obra do seu pai, Jesus não tinha esse negócio com ele não. Chegou no templo, estava lá vendendo, jogou tudo para fora. Não é isso? Mas ele é manso e humilde, né? Só que muitas dessas pessoas assim, eles até usam esses versículos para falar que Jesus fez isso, que João Batista fez aquilo outro, que o Elias fez aquilo outro, querendo dizer que a atitude deles são a mesma coisa do João Batista, a mesma coisa do Elias, a mesma coisa de Jesus e tudo. Só que existe autoridade que pode até, naquela questão, pode até semelhar alguma coisa, né, que Deus vem sobre a pessoa e a pessoa usa de autoridade mesmo por Deus. Agora, você vê que tem hora que eles mais querem justificar aquilo que eles estão fazendo deles mesmos. Deles mesmo, um espírito estranho que está, né, no coração. A irmã? Não, pastor, que eu lembrei quando, né, o apóstolo João falou na carta dele, provai e vede se o Espírito é de Deus. Provai e vede. Né? Não só em questão da palavra, mas até o Espírito que está em nós. Justamente. O sentimento que está em nós. Então, a gente tem que provar, mas o Espírito Santo de Deus sentiria isso? O Espírito Santo de Deus faria isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que provar e ver se o Espírito de Deus é só na palavra. Mas essa palavra abrange tudo. Justamente. Abrange o nosso ser, abrange o sentimento que está em nós, se é o mesmo sentimento de Cristo, se não é, se está certo, se está errado. Não é só em questão da palavra, né? Justamente. Vocês não veem, irmão? E muitas vezes a gente vê que isso mais é soberba no coração da pessoa. Por quê? Porque eu sou o espírito de Elias, eu sou como Elias. Né? Deus me colocou para derrubar os pastores, para falar na cara deles, na cara do irmão, mas Deus me chamou para isso. Mas engraçado, Isaías não queria ser Elias. Ezequiel não foi Elias. Foi usado com tanta autoridade. Nenhum deles falou, não, eu quero ser o Elias, vou fazer igual Elias. Não, cada um fez o que eles foi chamado. E fizeram com perfeição a obra que eles foram chamados. Elias foi chamado com aquela obra, e ele fez com perfeição. Mas Jeremias fez a obra do Senhor com perfeição. Mas ele não era Elias. Mas o Espírito de Deus estava nele. A igualdade deles era essa, que o mesmo Espírito que estava em Elias estava no Jeremias, estava no Isaías, e nenhum precisou ser o outro. Já. Nunca vai sentir. Justamente. Não vai conseguir entender, porque já está no espírito do engano. Eu estava pensando aqui, o Ricardo falou, interessante que falou. Porque assim, igual a Valéria falou, né? A Bíblia fala, provar e ver se o Espírito é de Deus. Assim, se eu estou na humildade, sentada aqui no banco, ou chega um profeta, ou alguma pessoa, qualquer, seja ministração, o que a pessoa fizer. Se eu estou na humildade pelo Espírito de Deus, e aquela pessoa não estiver, beleza, eu posso ter discernimento, né, buscar de Deus e Deus falar comigo, porque eu estou na humildade e estou no Espírito.
A mesma coisa, se a pessoa estiver no Espírito, também vai testificar em mim. Mas agora, igual o irmão falou, eu estou aqui, eu não estou no Espírito, eu estou na carne, eu estou na soberba. E aí eu falo assim, eu não senti de Deus, eu fico assim, não, aquele profeta me entregou uma profecia, principalmente se for chicote. Ninguém sente que é de Deus, né? Quando é chicote, ninguém sente que é de Deus. Se não for de Deus, mas for uma bênção, aí a pessoa fica até inclinada a cenar. Se o profeta chegar e falar assim, você tem que consertar a sua vida, não sentir que é de Deus. Mas se o profeta voltar e falar assim, Deus vai te dar uma grande prosperidade. Mas a gente tem que orar, que às vezes, de repente, né, Deus pode ter usado a pessoa, entendeu? Aí você vê muda que... toda a história. Muda toda a história, entendeu? Então, quer dizer, aí se eu estiver na soberba, estou na carne, entendeu? Como que eu vou ter discernimento se uma coisa é de Deus ou não, se eu não estou pelo Espírito? Justamente. Para essa pessoa... fala. Justamente. Por isso que a pessoa, quem tem o Espírito Santo, já discerne. Não adianta nem querer abrir a boca. É só abrir a boca lá, não é. Está fora. Quem não tem o Espírito do Senhor, né? O que ele tem que fazer? Ele vai ter que pedir o Senhor para orientar ele. Aí Deus envia um profeta, envia alguém para tirar um versículo. Deus dá o discernimento. Isso aí não é meu, não. Sai fora. Vamos supor, igual uma pessoa que não tem discernimento nem entendimento, né? Talvez ele nem sabe que ele tem que pedir a Deus uma confirmação para Deus revelar para ele alguma coisa. Aí como é que faz? Você acha que o próprio Deus toca nele para ele sentir essa vontade? Vamos supor que ele nem sabe que ele tem que pedir a Deus para revelar. É uma coisa, vamos supor que ele está numa carne feia, mas ele é uma pessoa humilde. Né? E o Senhor percebeu aqui, o Senhor percebendo isso, eu falo percebendo, irmão, na nossa linguagem. Deus conhece todo mundo, né? É na minha maneira de falar. O que o Senhor faz? O Senhor dá um jeito de falar com ele. O Senhor fala com ele. Isso já até aconteceu no nosso meio. Não nós aqui, né? Mas quando nós estávamos lá na sede. Já aconteceu do profeta chegar lá e entregou a profecia na casa da irmã. E falou lá que a espada era do Senhor, que Deus estava entrando com a espada. Quando ele chegou na igreja, ninguém nem sabia, né, o que estava acontecendo. Acho que foi só ele e mais uma outra pessoa falou lá, nessa profecia. Quando ele chegou na igreja, Deus levantou o profeta. Aquela espada que você falou que é minha, não é minha. Aquela espada é do meu inimigo. Aí ele murchou na hora. Ele ainda falou com soberba. Deus... falou com soberba, que ele queria dar uma de grande lá, falou com soberba, Deus repreendeu ele na hora. Quer dizer, a pessoa que recebeu não tinha discernimento, mas Deus usou o profeta assim, não é minha. Quer dizer, que estava lá, escutou, opa, aquela lá não é de Deus, não. Justamente. Justamente. Irmão, são atitudes que a gente acha assim, não, mas não tem problema. Tem sim. Costuma isso, você vai aceitando que você é o cara, daqui a pouco você está achando que você é o cara mesmo. Achando que... Justamente. Muitas vezes é certo essa repressão. Então, irmão, vocês observam que esse espírito de engano vai mudando o sentimento do crente. Aí o crente vai parecendo super crente, porque é isso que ele quer fazer. Não foi isso que ele tentou fazer com Jesus? Não era? Satanás não sabia quem era Jesus? Ele não sabia que ele era o Filho de Deus? Por que ele foi lá tentar Jesus? Mas ele quis fazer com Jesus. Ele é inteligente, não vou falar que ele é inteligente, não, mas ele é astúcio. Não foi isso?
Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pão. Ia fazer Jesus errar, porque o Pai não mandou ele transformar a pedra em pão. Não é? Não mandou ele fazer isso. Aí Jesus, não, então vou mostrar que eu tenho poder e vou transformar a pedra em pão. Pronto, caía no laço do diabo. Mas Jesus não, opa, nem só de pão viverá o homem. Está vendo? Eu sabia que era o diabo. Entenderam? Já estava em oração. 40 dias de jejum e oração. Não entenderam? Então é isso. Mas aqui, irmãos, eu quero falar sobre um outro espírito, também terrível, que muda o sentimento dos homens. Acha o versículo para mim, irmão, que eu não tenho o versículo aqui, mas fugiu. É o espírito de luxúria. A Bíblia fala de um espírito de luxúria. Esse espírito de luxúria, né? Até eu pensava que, quando falava de luxúria, acho que alguns pensam da mesma coisa, né? Está falando de pessoa de luxo, né? Soberba, pessoa soberba, pessoa de luxo, aquela coisa que quer andar no luxo. Mas aí, eu entendi, né? Até a irmã estava me explicando aqui, né? Perguntei à irmã. E esse espírito de luxúria é espírito de sensualidade. Sensualidade. Hã? Achou que Oséias 4:12. Começar no 10? Vamos começar no 10. Oséias 4:10. Olha para você ver sobre esse espírito. Aí você vai entender que ele muda todas as ações do homem quando ele entra no homem. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar o Senhor. Para o Senhor, a incontinência e o vinho moço tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Viram? Viram aqui, irmãos? O que ele gera? O que ele gera na pessoa? Esse espírito de luxúria, sensualidade, essas coisas todas que nós temos visto, ele faz a pessoa não sujeitar a Deus. Não quer sujeitar a Deus, mas não é só isso não. Volta aqui no versículo. Vai lá. Mas comerão, mas não se fartarão. Entregar-se à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram, né, de olhar para o Senhor. O outro, o 11, Paulo. O 11. A incontinência, o vinho e o mosto tira a inteligência. Porque todo espírito de sensualidade, ele trabalha tanto com a sensualidade, como também com o vinho, com as bebidas. Tudo isso faz parte. A maneira de vestir, maneira de andar, de comportar, de olhar. Vai mudando tudo. Todo o sentimento do homem. E ele passa a não sujeitar mais a Deus. Ele não quer sujeitar a Deus, né? Espírito de sensualidade. Ele não quer sujeitar a Deus. E quando isso entra tanto no homem como na mulher. Tanto nos homens como na mulher. Esse espírito de luxúria, de sensualidade. Aí o camarada, ele já começa, né, a querer mais mostrar o seu corpo, quer mostrar que ele está, né, nossa, que ele é uma pessoa sensual, não é isso? Que ele é uma pessoa sensual agora, é uma pessoa, né, dessa maneira, e vai mudando os seus pensamentos. Aí a pessoa pensa que é só isso, porque a pessoa vai mudar o jeito de andar, o jeito de comportar, de vestir. Não, ele vai casar, ele vai ter problema no casamento dele. Porque agora, aquela mulher casada, ela não quer ser a mulher casada, quer ser a mulher, ela quer andar competindo com a solteira. E se a solteira está andando com meio palmo de saia, elas vão andar com meio do meio da saia, né? 25% só. Não é isso? Se a outra pintou só os olhos, ela quer pintar e tudo. Não é isso? Que é a luxúria. Então, isso aí, o que a Bíblia está dizendo aqui, ó, vai fazendo eles não sujeitar a Deus, a sua palavra. Irmãos,
existe muita coisa nesse mundo. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui muito fácil. Quando você tem um amigo, ou você casou, arrumou um namorado, o namorado, ele casou com, a pessoa que casou com você, eu falo de aquele casamento feito com sinceridade, não é essas coisas que estão acontecendo, que a pessoa casa de manhã e divorcia de tarde, não é isso não. Aquele casamento feito com sinceridade. Você acha que aquele camarada que casou, aquela mulher que casou, a coisa que ela olhou naquele homem, olhou naquela moça foi se a pessoa é muito sexo, se a pessoa é muito bonita, se a pessoa era... Não, isso aí ela olhava para namorar. Mas na hora de casar, ela pensou no homem, assim, não, eu quero um homem que... As mulheres antigas, né? Um homem que cuida de mim, um homem que eu posso confiar nele, porque ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, se eu cair, ele... Não era isso o requisito? Por isso que você via mulheres bonitas casando, mas via mulher também que não era muito bonita, que casava do mesmo jeito. E casam do mesmo jeito. Uma lá com corpo esbéltico, né? Outra lá com corpo feio, que não sei o quê. Do mesmo jeito. Não era? Porque isso não é o currículo para se casar. Não é isso. Não é isso, não era? O homem é a mesma coisa. Agora, hoje, esse espírito entrou. Então, você está vendo os homens fazendo unha, arrumando o peito, e que aqueles têm parecendo aquele bando de sapo andando para a rua fora, e aqui tem, parece, e aí vão casar. Aí casa com a mulher também, ajustadinha, arrumadinha, né? E não dá certo. Porque isso não funciona. Não funciona, isso é só bonito para você olhar. Mas não dá para viver todo dia com aquela pessoa. Você acorda de manhã, encontra com aquela pessoa, acorda com aquela pessoa, levanta com aquela pessoa, conversa com aquela pessoa. Não dá certo. Não dá certo. Não funciona. Não é isso? Aquele é bonito só para olhar. Porque é um espírito de luxúria. Espírito de sensualidade. E quanto mais sensual, a pessoa quer ser sensual. Mas o que ele não entende é que essa sensualidade impede ele de sujeitar a Deus. A maioria das pessoas são até bom crente. Já reparou? Chega muitas vezes na igreja, não, mas que igreja abençoada. Nossa, aqui, Deus faz o milagre, Deus opera maravilhas. Ah, mas aqui tem doutrina. Não vai dar não, irmãos, lá não, lá é a benção, é muita benção, viu? Na hora que dá o problema, não vão levar lá na igreja do fulano, né? Porque lá acontece. Mas, por quê? Não deixa sujeitar a Deus. É o que o Espírito faz, esse Espírito faz espírito de luxúria. Por isso que Deus estava falando a Israel. Toma cuidado com o espírito de luxúria. Por isso que vocês não querem atender, não querem ser sujeito às coisas de Deus. E quando entra a doutrina, ela combate justamente contra o espírito da luxúria. Ela desmancha todo ele. Eu vou lá na academia, ficar musculoso, aí eu tenho que arrumar uma camisinha, uma camiseta, não pode andar mais de camisinha, tem que andar de camiseta, porque quem vai ver meu músculo? Ou se não arrumar um paletó rasgadinho, ninguém vai achar graça. Né? Então eu tenho que já andar com uma camiseta no jeito, para eu chegar e mostrar a minha musculatura. A doutrina chega, não, veste o paletó, irmão. Tem que pôr um paletó, tem que andar, né? Aí tem que andar decente, o cara já pensa duas vezes, não vai adiantar nada ficar mostrando meu músculo. E minhas pernas bonitas, como é que eu vou andar minhas pernas bonitas se eu tenho que andar com a saia até lá embaixo? Perde a graça. A doutrina combate. Ela combate, né? Eu chego lá no espírito de sensualidade dentro da igreja, estou lá na sensualidade, irmão, queima ele, Jesus, queima esse demônio da Jezabel. No instante, aí, irmã, murchando o talo, fica nervosa, não é? Não tem graça. Mas agora onde apoia o espírito de luxúria, nossa, irmã, você está linda, maravilhosa, que coisa impressionante, nossa, você está arrasando. E aí, irmã, eu estou arrasando, então amanhã eu vou pelada, né? Tirar a roupa toda. Vou chegar lá, né? Hoje eu vou arrasar aquela igreja. Isso não funciona com Deus. Não funciona com as coisas de Deus. Então, esse espírito de luxúria. E a Bíblia mostra para nós que ele começou com Jezabel. Jezabel introduziu. Presta bastante atenção, você vai entender. Deus não permitiu um espírito do engano justamente no tempo do Acabe?
E Jezabel não estava lá? A Jezabel estava lá. Não estava? Olha para você ver, irmãos. E justamente Jezabel, ela foi uma que fez tudo isso. Ensinando as pinturas, ensinando a sedução, ensinando as mulheres a ser isso e aquilo, os homens também. Ela estava lá ensinando isso, né? Aí alguém fala assim, não, irmão, ela não fez nada demais, não. Ela só passou, o batom, irmão. Só passou um batom e uma tinta nos olhos. Mas o que é isso? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Se você ler lá, parece que é só isso mesmo, né? Ele fala que o problema da Jezabel não tem nada a ver com isso, que, na verdade, o problema dela é que ela ensinou a idolatria. É idolatria. Só que eles não entenderam o que é idolatria. Eles acham que a idolatria é só imagem de escultura? Acho que a idolatria é só... Ele não entendeu. O espírito da luxúria estava lá. O espírito da luxúria estava lá. Mas vamos dar só uma voltadinha lá. Jezabel, vamos lá. Parece que é 1 Reis. Vamos lá, só quando ela pinta os olhos lá e... Só aí, parecendo que era só isso que ela ensinou. Justamente. Justamente. Não é? Então, você vê, mas nem só essa parte aí, ela pintou os olhos. E parece que foi só isso que ela fez, não é? Segunda 9:30. Segunda Reis 9:30. Pode ler. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Amém. Nós não vamos pegar muito... E ela parecia que queria seduzir ele, né? Justamente. Porque ela falou assim, ela sabia que ele estava vindo, o que ele tinha feito. Que ela fala no versículo seguinte, entrando Jeú pelas portas, disse ela, teve paz em Ri. Esse Zinri é o cara que tomou o reino do outro lá. Ela usou, tipo assim, Zinri, né? Apelidou ele com Zinri para falar que ele estava tomando o reino, né? Que matou a seu senhor. Ela já sabia. Justamente, tá vendo? Ela tentou seduzir ele. Aí entra a questão, mas irmão, mas é só isso aí, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Coisa boba, coisa boba. Parecia que era uma coisa tão boba, não é? Só que é engraçado que 2000, parece, mais ou menos uns 2000 anos depois, ou até menos, não sei, né? 2000 anos depois, aparece ela lá no Apocalipse. Olha que coisa impressionante. Não parecia uma coisa tão simples. Não era? Não, ela só pintou os olhos, gente. O que tem a ver? Agora aparece ela lá no Apocalipse. Ela já tinha morrido há muitos anos. E o Senhor escreve a carta para a igreja do Apocalipse e falou com ela. Olha para você ver, ela lá de novo. O espírito, né? Ela não, o espírito que estava nela, né? Que também o Senhor chamou de Jezabel, mas olha você ver, o espírito estava lá. Olha você ver, onde está? Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostitui como dos sacrifícios da idolatria. As duas coisas, tá vendo? Prostitua e como sacrifício da idolatria. Como? É até bom explicar até para os ouvintes que estão em casa que o espírito de Jezabel não é o espírito que os espíritas falam, não. Não. Né? Fala assim, o espírito do fulano, João das Quantas, voltou e falou e conversou. É o espírito maligno que enganou a ela, que impulsionava ela, que usou ela, voltou também e estava no meio dessa igreja. Justamente, querendo confundir aquela igreja do Apocalipse. E vocês viram aí? Viu muito bem claro? Mas tem contra ti que toleras, o tolerares. Quer dizer, aquela igreja tolerava. Porque se a gente tolera, a pessoa vai tolerar, não vai? Não, mas é coisa simples. É só uma pintura,
é só uma indecência boba. Então eu tolerava. Deus falou assim, eu tenho contra ti, você está tolerando Jezabel. Está tolerando ela, a mulher que se diz profetiza e ensina e engane os meus servos. Ensina. Irmãos, entende isso? Ensina. Então ela era só aquela mulher do segundo Reis que pintava olhos. Tadinha, só era a mulher que pintava os olhos. Ela ensinava. Ela ensinava. A pessoa tem que entender isso, irmão, porque eles não lê Bíblia e fica querendo defender o erro, não é isso? E não lê a Bíblia, não lê como Deus. O Espírito Santo também não vai revelar para quem? O Espírito Santo revela para o seu servo. Então é claro que eles vão ficar a vida toda lendo aqui, nunca vai achar nada. Mas está vendo aqui? Ela ensinava. Quando Isaías foi profetizar, ele profetizou para as moças de Jerusalém. Olha como que aquelas moças de Jerusalém começou a andar. Vamos dar só uma lida lá, parece que é Isaías 3. Mas antes disso, o Pedro, você ia fazer a pergunta? Isso? Então amém. Olha para você ver como que aquelas moças de Israel, aquelas moças simples de Israel estavam comportando. Olha para você ver aqui como é que elas estavam comportando. Que Deus levanta Isaías para profetizar contra elas. Isso aí lá naquele tempo. Olha para você ver. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam como se vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas e as luetas, os pendentes e as manilhas, e os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa e os mantos e as coifas, e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste larga cilício, e queimadura em lugar de formosura. Viram aqui? Volta lá, Paulo, no começo lá. Aqui, que coisa impressionante. Está vendo? Aquelas moças simples de Israel começou a andar dessa forma. Vocês viram lá o texto? Jezabel ensina. Ela ensinava. Ela tinha profeta que ela tolerava, que comia das mãos dela, por isso que ela levantou contra Elias. Porque Elias não comeu da mão dela. Ele repreendeu ela, né? Mas por causa de quê? O espírito de luxúria. Esse mesmo espírito de Jezabel é o espírito da luxúria, que estava agindo nos dias dela, o espírito de engano, que estava mudando o sentimento de Israel, das moças de Israel. Aqui fala moça, mas está falando para todo mundo. Você viu aqui? Volta um pouquinho. Volta mais um pouquinho, Paulo. Onde é que você começou? Aqui, ó. Portanto, diz ainda mais o Senhor, portanto, as filhas de Sião se exaltam e anda de pescoço erguido e tem olhares imprudentes e quando andam, como vão dançando e cascavelando pelos pés. Viram? Cabeça erguida, né? Quer dizer, sou poderosa, meu filho. Não é aquela moça, não, cabeça erguida, não é? Olha aqui, se exalta, pescoço erguido, olhares imprudentes, puxava para cá, puxava para lá, pinta daqui, pinta dali, entenderam? Olhares imprudentes, e que quando anda é como se vai dançando, era o ato que eles usavam para seduzir. Ney, impudentes, sem pudor. Impudentes, justamente. Sem pudor. Sempre eu falo assim, não é imprudente não, impudente, quer dizer sem pudor nenhum. Elas ficou dessa forma. Como que elas ficaram assim? O espírito de luxúria entrou no meio delas e começou a mudar toda a vida delas. Então, irmãos, é o que nós estamos falando.
Muitas das vezes existem sentimentos que são mudados em nós, no homem, por causa de uma atuação de um espírito. Quando a gente, irmão, quer ser livre, quer ser liberta, o Espírito Santo, ele entra e combate contra esses espíritos. E para cada espírito desses, o Espírito Santo tem uma arma. Tem uma arma. Esse espírito de luxúria é a doutrina. É a doutrina do corpo, da alma e do espírito. É a doutrina. Ela entra e vai e amassa ele, destrói ele. Então, quando ela sai da igreja, acabou, meu filho. A luxúria toma conta. Bagunça o trem todo. E o problema é que não é só questão de vestir, de andar, não, e de pintura, não, irmão. Bagunça é tudo. Vai casamento, vai tudo embora. É tudo destruído. Entendeu? Por isso que o Senhor, né, desperta nós. Mas quando entra a doutrina do Senhor Jesus, ela vai queimando tudo. Ela acaba com isso, com esse espírito, joga ele por terra. Entenderam? Ela joga ele por terra. Muitas pessoas têm muita dificuldade com a doutrina de Jesus. Mas por isso mesmo. Mas na hora que repreende esse espírito, acabou. É outra vida. Amém, irmão? Vamos parar por aqui, que Deus ajuda. Pode ler 1 Pedro Pode. 3, que ele fala justamente sobre essas coisas? Amém, pode ler. 1 Pedro 3. Primeiro, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a sua vida casta em temor. O enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Viram? Essa quebra dessa vaidade profana é por causa de quê? De um espírito manso e quieto que está na pessoa. Está entendendo? Nós não falou que a sensualidade que a gente vê ali, ela não é um espírito de luxúria na pessoa? Pedro está dizendo que a doutrina de Jesus é um espírito manso e quieto que está na pessoa, que é o Espírito Santo. Então, por isso, quando ele vai embora, meu irmão, pode esperar de tudo dentro da igreja. Eu estava lá em casa esses dias, né? Aí eu estava arrumando para ir para o serviço, aí do nada, você vê engraçado. Veio na minha mente, assim, que as vendedoras, quando você vai numa loja e elas estão apresentando as roupas, elas assim, nossa, esse aqui veste muito bem, valoriza o corpo. Aí eu falei, por que ela fala isso, valoriza o corpo? Você está entendendo? Porque mostra o corpo. Justamente. Valoriza seu corpo. Quer dizer que uma roupa decente não valoriza seu corpo. Justamente. E eu sei, porque não vai mostrar seu corpo. Uai, a mulher, algum objeto, algum carro para você valorizar seu corpo, né? Nós somos carro, nós somos objeto, é isso que nós somos? Uai, gente, não é? Que valoriza nós é a nossa atitude, nossa maneira de ser, nossa moral, isso valoriza nós. Agora, se você está bonito ou está feio, que diferença isso faz? Não, isso aí que a Juliana falou, quando eu vi televisão, né, que agora eu não vejo televisão mais, graças a Deus Jesus me libertou, uma vez a Record, ele fez isso. Ele pegou uma mulher muito bonita mesmo, tal, né, corpão tal, e ela toda sensual. Quando ela andava na rua, o pessoal quase quebrava o pescoço assim, né? Aí pegou outra mulher com vestes decente, né? Como se fosse crente mesmo, tudo tampado, sem maquiagem, sem nada. Aí ela não chamou tanta atenção. A outra que estava coberta, que não chamou atenção, que ela foi lá e vestiu uma roupa escandalosíssima, aí os caras que nem olharam para ela, começou quase quebrou o pescoço também. Então você vê que realmente a roupa, aquilo que está na pessoa, realmente quer dizer muito. Por isso que a Juliana falou, né? Que veio isso na mente dela, porque realmente. Elas falam por quê? Porque a mulher tem que ficar sensual para atrair olhares, né? E se ela está com traje decente, igual está na Bíblia, ela não pode chamar atenção, mas não chama tanta atenção igual uma mulher que está com traje decente. Justamente.
Agora, né? E a pessoa, você sabe que a pessoa tem até dificuldade. Depois que a pessoa acostuma com aquela roupa que valoriza o seu corpo, a pessoa pensa assim, mas eu vou em tal lugar e eu vou com essa roupa? Não vou, entendeu? Por que a pessoa não vai com aquela roupa naquele lugar? Porque ela pensa assim, vou ficar muito brega, vou ficar muito feia. Justamente. Uai, e a gente vai querer, irmão, você vai querer alguém ficar te valorizando? Você olhando para você, não, você está bonito, não sei o que lá mais. É isso. A vida nossa funciona assim? Já tem lá. Justamente, né? Agora, entendendo, irmãos? Quando se trata, a luxúria trabalha aqui na sensualidade, não é isso? Uai, agora, o Espírito do Senhor trabalha naquilo que é natural, não é verdade? E aí, irmão, que entra a questão, porque aquilo que é natural, tudo que é natural não é indecente. Tem problema da irmã ser bonita, andar bonita? Não, não tem problema nenhum. Uai, Deus fez tanta coisa bonita no mundo, não fez? Pode andar bonito também. O irmão quer andar bonito? Amém. Esse negócio que a Leite falou. Por exemplo, se você for no casamento, é óbvio que você não vai com uma roupa rasgada. Mas se você está com o seu espírito manso, você vai escolher uma roupa decente para ir para aquele casamento. Justamente. Né? Agora, se você está com outro espírito, você vai querer, nossa, vou num casamento, deixa eu colocar uma roupa bem decotada, né? As costas todas aparecendo, um pouco mais curto, um rachado maior, né? Justamente. Então, quer dizer, você se vestiu, quer ficar bonito, a pessoa chegou lá, o irmão está limpinho, está bonito, que roupa bonita, irmão. Mas isso decente. Decente. Agora, quando você está com o espírito de luxúria, não, você quer andar bonito. E a beleza deles é a indecência. Mais do que a noiva, né? Então, quer dizer, é a indecência. É esse que é o problema do espírito de luxúria. Que é a indecência que é bonita para ele. E para quem serve a Deus é o contrário. A beleza nossa, ela está na decência da pessoa, não é na indecência da pessoa, né? Coloquei um pensamento, acho que já tem muito tempo já, que é tão engraçado, assim, eu falo engraçado, gente, não tem graça nenhuma, mas é modo de falar, né? Que, assim, as pessoas, quando você fala que certa roupa é indecente, a pessoa fala, não, mas essa roupa é mais comportada do que tal e tal roupa. Entendeu? Por quê? Ou até você vê, por exemplo, adolescentezinhas andando para a rua fora com roupa curtinha, mostrando barriga, aquela coisa toda, que as mães delas acostumaram, vestindo elas assim. E muitas das vezes, quando você fala negócio de luxúria, de sensualizar, a pessoa fala, não, mas eu não quero sensualizar, não. Entendeu? Mas eu não tô querendo sensualizar. E muitas das vezes acabou virando uma roupa que ela foi feita para sensualizar, foi feita para mostrar o corpo, as formas do corpo. Só que a sociedade acostumou tanto com isso que o inimigo conseguiu fazer com que as pessoas perdessem a noção do que é decência. Justamente. Não sabe, as pessoas não sabem o que é decência. Por exemplo, você vê uma menina, talvez ela nem nunca apaixonou por um menino, nem olha para lado de homem nenhum. Mas ela não gosta de vestir, ela se sente incomodada de vestir uma roupa, entendeu? Decente, porque ela costumou andar com a barriga aparecendo, costumou andar com o shortinho, entendeu? Então, ela não está nem pensando em outra coisa. Mas para ela aquilo não é indecente, porque para ela acostumou com aquilo. Entendeu? Só que isso não significa que ela não está com pensamento de sedução, que ela não está olhando para homem, que ela não quer conquistar homem nenhum. Não significa que aquilo ainda não continua sendo indecente e sendo com propósito de luxúria, mesmo que ela não esteja pensando isso. Justamente. Entendeu? Por mais que a pessoa faça uma coisa
que ele acostumou, ele, né, vamos supor, ele cresceu num lar que todo mundo fazia, ele fazia, mesmo que ele não, inconscientemente, ele está pensando nisso, mas aquilo foi feito para isso. E provavelmente vai ter pessoas, vai ter homens, vai ter, se for criança, vai ter pedófilos, entendeu? Que vai olhar para aquela pessoa já com outro sentimento. E nela não está nem pensando nada, entendeu? Mas a pessoa está, porque foi feito para aquilo. Justamente. Só que como a sociedade mudou tanto, então as pessoas não sabem mais o que é decência. Então, hoje em dia, por exemplo, tem muita coisa que continua sendo indecente para Deus, só que como a sociedade está indo tão no extremo, por exemplo, tem short que as mulheres usam que é como se fosse uma peça íntima. Não vou nem falar, não, mas é uma peça íntima. Só é jeans. Você está entendendo? É uma peça íntima jeans. Aí fala que é short, mas é uma peça íntima. Todo formato é uma peça íntima. Entendeu? Ah, tem blusinhas, que na verdade é uma peça íntima, que eu também não vou falar o nome, que todo mundo sabe. É uma peça íntima também. Então, né, a pessoa está de peça íntima ali, andando para a rua fora. Então, quando as pessoas olham e veem essas coisas, as pessoas falam, nossa, que indecente. Aí ele olha para ele mesmo e fala assim, não, eu estou decente. Por quê? Olha lá, a fulana está mostrando o corpo dela inteiro, eu não, estou toda coberta. E ele acha que a roupa dele está decente, em vista comparando com a outra que está pelada. Mas se ele for comparar com a palavra de Deus, a outra está absurdamente indecente, mas a gente também está. Também está decente, justamente. E aí que está, a que a irmã falou, por que hoje ninguém tem mais isso? O que a Jezabel estava fazendo lá? Ela não estava ensinando? Então ela foi ensinou para as filhas de Israel que aquilo não tinha problema, começou a ensinar para elas a andar de cabeça erguida, não é? Olhares imprudentes, e aquilo, com o tempo, como a irmã falou, com o tempo parecia que aquilo era tudo normal. Mas aqui Deus repreendendo, eu tenho aí o tolerar de Jezabel. Então dá um jeitinho de vocês voltar para a origem, porque desse jeito vocês estão seguindo a Jezabel e não a minha palavra. Entendeu? Amém? Justamente. Então, tá interessante o que a irmã falou. Era um boné, não era? Era um chapéu. Você chegava na igreja e tirava o chapéu. Não posso ficar aqui com chapéu, não, porque aqui é a casa do Senhor. Esse era um costume que eles tinham, não era? Amém. Aí, tiraram o chapéu, porque aqui tem chapelão, criou um bonezinho bonitinho. Aí, nem criar o bonezinho bonitinho, alguém já começou a entrar com o bonezinho dentro da igreja. Já não faz diferença, né? Tá tudo certinho. Só que o que a pessoa não entendeu, que isso aí era uma questão de respeito. Eu estou entrando na casa de Deus, então estou tirando meu chapéu. Não é isso? Era uma questão de respeito. Que eu estou respeitando a casa do Senhor. Porém, era só um chapéu. Mas hoje o que o cara está fazendo? Ele vem com celular, ele briga de celular dentro da igreja, os irmãos estão pregando, ele está lá no WhatsApp. Porque uma coisa, irmão, gera outra. Era um chapéuzinho de nada. Que você tirava por respeito. Quer dizer, um celular na sua mão que você não entrava nunca. Isso, ela, assim, eu te estava falando, usando, onde entra né, boi, entra uma boiada, né? Ué. Então você tirou o chapéuzinho, que era uma coisa tão simples. O que tem, gente? O chapéu. Mas através de você já não importar mais com o chapéu, você não importa mais com o resto. Pronto, foi entrando tudo. E o inimigo não é bobo não, gente. Ele não vai chegar de você e tirar tudo de uma vez, não. Ele vai tirando aos pouquinhos. Quando você perceber, você está fazendo grande. Não é isso? Justamente. Já ficava tudo. Justamente. Foi se tornando as coisas de Deus comum, que não tinha nada a ver, né? Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, foi tornando coisa pior. Então hoje, para eles, estão dentro da igreja, eu ligo o celular, até assiste um filme lá, o irmão está pregando, e está lá, não, mas eu presto atenção. O irmão está lá pregando, eu estou assistindo um filminho, estou assistindo um WhatsApp, e está tudo bem. E não estou falando de membro, não. Os pastores. Pastor lá em cima do altar, de vez em quando você vê eles, quando vê aí, né, em algum vídeo aí,
o irmão lá pregando, até suando tanto pregar, e o pastor lá em cima, lá no WhatsApp, manda mensagem daqui, mensagem dali. Eu nunca vi um pessoal tão, como diz, tão procurado, principalmente quando está dentro da igreja. Se você olhar para eles lá fora, você não vê ninguém no WhatsApp, mas quando você vê dentro da igreja, está todo mundo no WhatsApp, que coisa impressionante. Eles é procurado só dentro da igreja. Não, engraçado é que ali, dentro da igreja, aquilo lá foi urgente. Mas dentro do banco, o guarda fala assim, guarda o celular, não pode mexer com o celular e não tem mais nada urgente. Aí todo mundo que procura ele tem que esperar. Justamente. Porque eu estou resolvendo um problema no banco e no banco não pode. Não pode usar, mas na igreja pode usar. Amém, né, irmão? Fazer o quê, né? Vem todos para frente, irmão. Jesus, vamos fazer o ciclo aqui no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. No nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar então no nome do Senhor. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos dar graça nesta hora, meu Pai. Deus é verdade, venha nos livrar de todos esses sentimentos, desses espíritos, Senhor, que causa esses sentimentos na nossa vida, na vida do teu servo, na vida da tua serva, meu Pai. Muitas vezes o teu servo não sabe, Senhor, a tua serva não sabe por quê, ela já não pode mais sentir a sua glória. Já não sente mais, meu Deus, a unção do seu Espírito Santo, já não sente mais o prazer de servir o Senhor, meu Deus e meu Pai, não sente a alegria da salvação, mas que o Senhor, meu Deus, agora, venha, meu Deus e meu Pai, libertar esta vida humana, venha libertar essa alma, esse jovem, essa criança, esse adolescente, entra aí, meu Pai, com a providência. Entra aí, meu Pai, libertando, operando as tuas maravilhas, operando o seu milagre, operando, meu Deus e meu Pai, ó Deus e meu Senhor, a sua obra santa e divina, na vida deste homem, na vida dessa mulher, do jovem, da criança, do adolescente, do ancião agora, meu Pai, é no nome de Jesus, esse espírito maligno, meu Deus, é verdade, que tem tentado afastar o seu Espírito Santo, meu Pai, da vida deste homem, da vida dessa mulher, esse demônio, Senhor, como o Senhor falou na sua palavra, que eles têm feito isso, meu Pai, esse espírito de luxúria no coração deste homem, dessa mulher, esse espírito de engano, para que ele não venha, meu Pai, sujeitar a lei do Senhor, aceitar a tua santa doutrina, aceitar a sua palavra da verdade, meu Deus, que o Senhor nesta hora vai julgando por terra, vai repreendendo agora, meu Pai, vai julgando por terra essa força maligna, esse dado inflamável, esse espírito de luxúria agora, esse demônio das trevas, esse espírito de engano nesta vida humana, meu Pai, joga por terra, repreende agora na vida deste homem, na vida dessa mulher, que quer ser livre, que quer ser liberto, que quer alcançar da parte do Senhor a libertação, meu Pai. Quantas vezes esse homem, essa mulher tem até chorado, meu Pai, meu Deus, é verdade, ali dentro da tua casa tem chorado, meu Deus, lembrando, orienta labai, lembrando, Senhor, do tempo em que o seu Espírito Santo estava na vida dela, estava na vida dele, Senhor, quando o seu Espírito Santo o alegrava, o aquecia, podia sentir o fogo, podia sentir a glória, podia sentir, meu Pai, a alegria da salvação, o prazer de te servir, orienta labai, quando ouvia a sua palavra, sentia, Senhor, até, meu Deus, vinha o choro, até chorava, Senhor, quando lia a tua mensagem, porque sentia uma alegria tão grande, um gozo tão grande na sua alma. Oh, meu Deus, e agora, esse homem, essa mulher, aí dentro do seu lar tem chorado, porque ele tem percebido que tudo isso assumiu, tudo acabou, meu Pai, já não pode mais sentir essa glória, e ele não sabe por quê, ele não consegue entender, porque tudo isso aconteceu, mas ele chorava, ela lamentava, Senhor, oh meu Deus, por um momento, sentindo a falta dessa grande glória, desse grande poder, orienta
Labai, esse espírito de luxúria, ele entrou na sua vida, aos poucos foi dominando o seu ser, e você não percebeu, você não entendeu, e ele foi dominando o seu ser, movido por ensinos, movido por palavras enganadoras, por interpretações, ele foi entrando na sua vida, e a glória foi saindo. E a glória foi saindo da sua vida, até chegar o ponto que saiu totalmente. Orienta Labai, mas nessa hora, é nessa noite, o Senhor quer restaurar. O Senhor lamassou, ramassumidi calassei, ramandé falassumidi calamaná, xeremenessumidi comaná, e palabacanta labacalabanai, Palamanashi me canta. O Senhor quer renovar agora, quer restituir. Orienta Labai, quer restituir na sua vida. Reconcilia-se agora, abandona a luxúria, abandona o espírito do engano. Orienta, volta às primeiras obras. Orienta Labai ao primeiro amor. Orienta Labai a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo, para sentir toda a glória, para o Senhor restaurar toda a unção, todo o poder, todo o gozo, o fogo. Oricanta Labai, a revelação, xeremende, ramatou que me decalasse, me decanta Labai, oriente decanta labacalabanai, o teu lar e a tua família, em nome de Jesus agora, opera a tua bênção, guarda meu Pai o teu servo, guarda a tua serva agora, confirmando o milagre, confirmando a bênção do Senhor, dá força ao teu servo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, bendito é o nome do Senhor. Amém, Jesus. Vamos fazer já a oração da fé, irmãos, né? A hora está avançada. No nome de Jesus, para Deus abençoar, né? Guardar os irmãos, em nome do Senhor Jesus.